Missionário Jorge, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos profundo. Vamos profundo. Aleluia. Deixa Deus te usar. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantos estão sentindo a presença e a graça de Deus? Deus está enchendo o vaso aqui nessa noite. É noite de restauração, é noite de bênção, é noite de milagres aqui nesse lugar. Você pode falar para você mesmo, falar assim, hoje é o meu dia. Diga isso para você mesmo, hoje é o meu dia. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia, sem demora, no livro do profeta Jeremias. Glória a Deus. Profeta Jeremias, capítulo 18. É uma passagem bem conhecida e até difícil pregar em cima de uma mensagem muito pregada, né? Repetitiva. De repente você fala, mas eu já conheço essa passagem. Eu já ouvi N às vezes essa passagem. E muitas das vezes a gente fala que a passagem que nós viemos ouvir, ela se renova a cada dia. Mas o argumento da palavra, ela se refere a uma profecia. Então vamos rapidamente, sem demora. Jeremias capítulo 18 diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias: Levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do olheiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o olheiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não posso fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Eu olhando para esse texto, irmãos, é um texto muito conhecido. Desde quando eu conheci, aceitei Cristo como meu Salvador, já vi N pregadores ministrando sobre essa palavra. Mas a igreja de Deus nos últimos dias está passando por um processo. A igreja de Cristo na face da terra está passando por um processo. Essa igreja, por exemplo, hoje, era para ter mais pessoas. Depois da quarentena, muitas pessoas se acostumaram, se habituaram a assistir o culto online. E a mensagem que eu vou trazer hoje é exclusivamente para mim, para quem está ouvindo em casa e para quem tem um ouvido sensível ao Espírito de Deus. A profecia no Antigo Testamento, quando Deus queria falar com o seu povo, ele falava de uma forma literária, ou figurativa, ou simbólica. Veja que a profecia que Deus está dando a Jeremias é uma profecia simbólica. A profecia verbal, que é literalmente quando Deus ele dá a profecia, Deus fala de três maneiras no Antigo Testamento: a verbal, que é a literária,
quando Deus fala, assim diz o Senhor, é uma profecia direta. É uma profecia quando Deus fala diretamente com o seu povo. Ou Deus também pode usar também uma palavra entregada ao profeta como uma profecia factual. Ou seja, uma profecia de fatos que estão acontecendo na história naquele momento. Mas a profecia que Deus entrega a Jeremias agora é uma profecia simbólica. Deus usa um artifício para falar com Jeremias, para que o seu povo viesse entender. Jeremias, ele não era olheiro. Jeremias era um profeta. E se nós notamos no início da palavra, a palavra inicia o olheiro já fabricando o vaso. Mas o que me preocupou, as mensagens que nós ouvimos, é que nós ouvimos mensagem de quando o olheiro inicia o processo até o vaso quebrar na mão do olheiro. E eu comecei a raciocinar, porque antes do olheiro começar o processo, existe também uma escolha. O olheiro, quando ele vai fabricar o barro, o vaso, ele precisa escolher o barro. Glória a Deus. E a mensagem que eu quero pregar hoje é exatamente isso. Não foi você que escolheu Deus, mas Deus que te escolheu e me escolheu para fazer um vaso nas suas mãos. Eu quero iniciar esse texto, essa mensagem, do princípio, quando o olheiro começa a fabricar o vaso. Primeiro ele vai escolher o barro. Aonde que o olheiro escolhe o barro? Será que ele vai no mercado comprar o barro? Não, ele vai no brejo. Ele vai no meio da lama, aonde há espinhos, aonde há muitos mosquitos, aonde há muitas coisas que não prestam. E é de lá que Deus pega o barro para fazer um vaso. Se nós hoje olharmos os tipos de argila que existe, catalogados, são mais de 100 tipos de argila que existe. Existe argila branca, preta, amarela, existe argila que cheira, argila que tem cheiro, argila que é fedorenta, argila que não tem cheiro. Mas ele escolhe a argila para fazer o vaso. E esse vaso, Deus ele chama agora o profeta e inicia aquele grande processo. Primeiro ele escolhe o barro. Depois que ele escolheu o barro, aí começa o processo para fazer o vaso. E qual é o segundo processo? Ele tem que preparar o barro. Ele pega o barro, ele amassa o barro. Deus ele pega agora, o olheiro ele pega o barro e começa a amassar. Ele pisa em cima do barro, ele começa a preparar o barro para ter a liga para fazer um vaso. Quando Deus ele nos escolhe, ele começa a nos preparar. Não é de um dia para o outro que o olheiro faz um vaso. Aqui nessa noite eu sei que tem pessoas sendo preparadas e será um grande vaso na mão de Deus. Porém você está sendo preparado. Há pessoas aqui que está sendo amassada, pisada como? E você não entende a dor que você está sentindo nesse processo de iniciação na sua vida espiritual. Aí Deus começa a amassar e preparar o barro. E quando ele vê, o olheiro, ele vê que o barro ainda está muito molhado,
é necessário deixar de lado um pouquinho, para poder pegar liga. Porque ele não pode colocar na roda um barro de qualquer maneira. Senão, não vai ter forma. Senão, não vai ter condições de fazer um molde daquele barro. Tem pessoas que são melindrosas demais, são sensíveis. Tem pessoas que não podem ouvir uma palavra que se desmancha e não aguenta. Eu não gosto daquelas palavras, daquelas pessoas. São sensíveis. Deus está te moldando para você ser um vaso na mão dele. É necessário deixar algumas coisas de lado para poder ser um vaso na mão de Deus. Foi Ele que nos escolheu. É Ele que escolheu o tipo de barro. Cada um aqui tem o seu jeito de adorar, tem o seu modo de glorificar, cada um tem um jeito de servir a Deus. Mas não esqueça, você é um vaso escolhido por Deus. Foi Ele que te escolheu, não você que escolheu Ele. Você é importante para Ele. Mas o olheiro não pode fazer um vaso de qualquer maneira. E quando ele pega o barro, aí inicia o processo que nós começamos a ler. Aí ele pega o barro e coloca na roda, aonde começa o início para fazer o vaso. O processo não é de qualquer maneira. Ele pega o barro, ele não joga o vaso, o barro devagarzinho na rosa, não. Ele tem que tacar para que a argila venha colar na roda, senão ele não consegue fazer. E eu fui pesquisar como o olheiro faz realmente o vaso. O barro ele tem que estar no centro da roda. Quando ele joga aquele monte de barro no meio da roda, e a roda começa a girar, se o barro não estiver no centro da roda, ele começa a ficar bombo. E o olheiro tem que colocar suas mãos no centro e impulsionar ele para o centro da roda. É assim que Deus começa o início de um processo em nossas vidas. Às vezes a gente quer cair para um lado, mas Ele nos empurra para o centro da sua vontade. A vontade de Deus é que nós viemos estar diante da sua presença, glorificando e exaltando o seu nome, da maneira que você é. E eu comecei a imagina, para fazer um vaso tipo esse copo aqui. O vaso ele não é feito de fora para dentro, é de dentro para fora. Isso eu achei incrível. De dentro para fora. Quando a roda começa a girar, o olheiro ele coloca a sua mão dentro do vaso. E ali aquele vaso, a roda, aquele barro, ele começa a dar um molde. Sabe, quando Deus ele começa a tratar conosco, quando a gente aceita Jesus, ou quando nós estamos na sua presença, cada um tem o seu tempo. Tem pessoas que demoram 1 ano, tem pessoas que demoram 2, tem pessoas que demoram 10 anos. Mas Deus, quando começa a tratar, Ele começa a tratar de dentro para fora. E quando o olheiro começa a colocar a sua mão, apertando, dói, começa a doer, aí começa a sair a esina de dentro para fora, começa o vaso aí começando a dar sua forma. Está doendo? Você está sendo tratado pelo olheiro, você é vaso. Está doendo? Deus está tirando o demasiado dentro de você. Deus está tocando lá dentro da tua alma, onde a medicina não pode tocar, onde o homem não pode tocar. É o olheiro que está tratando da sua vida, da sua causa. O olheiro está colocando tudo no seu devido lugar. Oh, glória! A metáfora que nós lemos aqui, quando Deus ele fala... Eu não quero falar sobre história, senão eu ia falar da história como, da onde Deus tirou Israel. Quando Israel passou 450 anos amassando barro no Egito. E o profeta sabia disso tudo. O tempo. Mas chegou a hora de Deus tratar seu povo Israel.
E Deus falou comigo: eu quero tratar com a minha igreja nessa noite. Eu sei que essa mensagem vai atravessar oceanos. Eu sei que essa mensagem vai atravessar o mundo. Eu sei que Deus vai falar com vasos que estão em prateleira. Eu sei que Deus vai renovar. Eu sei que Deus vai despertar o seu povo, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E Ele quer tratar o seu povo, os seus vasos. Porque foi Ele que nos escolheu, não nós que escolhemos Ele. É Ele que nos escolheu. E quando o vaso ele começa a rodar, e começa a ter a sua forma, aparentemente, que o olheiro está satisfeito, mas o vaso ainda não está pronto. E só para tomarmos tempo, quando o texto diz assim, ó, e o vaso quebrou na mão do olheiro. O vaso quebrou na mão do olheiro. Quando o vaso quebra na mão do olheiro, é porque ele quer fazer um outro vaso. Ainda há esperança. Ainda há esperança. E quando o olheiro, antes de preparar aquele vaso de novo, ele amassa de novo. Ele pega a barro e amassa de novo. E eu sei que tem muitos amigos meus, eu sei que tem muitos conhecidos, pessoas que são dotadas de dons, pessoas que têm um chamado lindo na sua vida. Aparentemente você está esquecido. Você de repente, aparentemente que está esquecido. Mas quando Deus ele faz a obra na vida do vaso, quando ele está moldando, por dentro ninguém vê. Mas quando o vaso racha e quebra, Deus ele permite que todos vejam. Aí que inicia o novo processo de Deus. E muitos podem olhar e falar assim, Deus, joga esse vaso de lado porque ele não vale mais. Está rachado, não serve mais, joga para o canto. Mas aí Deus ministrou no meu coração, não, foi eu que escolhi ele. E desse vaso rachado eu posso fazer um vaso novo. E eu fui pesquisar, fui mais a fundo ainda. Em Roma, nos séculos passados, sobre os olheiros, os homens que trabalhavam com arte, quando eles faziam a sua arte, uma imagem, por exemplo, eles tinham uma cera que eles passavam naquela imagem e vendiam como fosse uma imagem 100%. E o vaso era a mesma coisa. Eles passavam a cera no vaso, o vaso rachava, eles passavam a cera no vaso, e aquele vaso aparentemente estava novo. E eles colocavam para venda nas feiras. Só que a pessoa que comprava o vaso, por um tempo começava a aparecer as rachaduras. Começava a aparecer as rachaduras, e as pessoas muitas das vezes voltavam para reclamar que aquele vaso não era um vaso original, um vaso bom. E existia também um outro grupo que vendiam vasos de qualidades, vasos que não tinham rachadura. Aí eu comecei a ler e descobri uma coisa. Da palavra sinceridade. Eu falei, da onde vem essa palavra? Quando eu estava lendo essa matéria. Foi lá em Roma que tudo começou. Os vasos que vinha com cera, os mercantil falavam assim, esse é um vaso com cera. Agora tem vasos também que não tem cera. Vaso com cera e vaso sem cera.
Os vasos sem cera eram os vasos valorosos, que tinha valor no mercado. Aí nasceu a palavra, sem cera, original, verdadeiro, sincero. E eu comecei a imaginar como tem vasos na prateleira com cera, porque canta, porque prega, porque é conhecido, mas está na prateleira, irmão, rachado, com cera, aparentemente perfeito, mas está rachado. Mas Deus está procurando vasos sinceros. Aqueles vasos quando está só, ele na íntegra, tudo que ele faz temendo a Deus. São pessoas sinceras, íntegras diante de Deus. E Deus, quando ele começa a fazer o vaso quebra na sua mão. Ele tem a preocupação de fazer um vaso novo. Oh, glória! Deus tem a preocupação de fazer um vaso novo. E é isso que o Espírito de Deus está fazendo nessa noite, através dessa pequena palavra, aleluias. Deus, Ele está te chamando a tua atenção, meu irmão. Deus está te chamando a tua atenção, minha irmã. Não seja um vaso de prateleira. Reconheça os teus erros, reconheça as tuas iniquidades e desça a casa do olheiro, porque Deus quer falar com você através dessa mensagem. E quando eu olhei para essa mensagem, eu falei assim, mas será que Deus queria falar com Jeremias dessa casa do oleiro? Não. Deus queria falar com o profeta para passar a mensagem para Israel. Israel, aparentemente, estava tudo bem com eles. Mas eles estavam rachados. E Deus mandou a mensagem para o profeta. Eu vou restituir o meu povo. Eu vou restituir o meu povo. Os vasos mais caros que existem são aqueles vasos que quando o olheiro acaba de formar, de fazer, ele pega o pincel e coloca o seu nome. Nós, igreja de Deus, somos vaso feito pelo grande olheiro. E o nome dele está sobre esta igreja, na face da terra. Nós não podemos ser vasos de aparência. Seremos vasos renovados, vasos cheios da glória e do poder de Deus. Igreja do Senhor, desperta nos últimos dias. Eu estava acompanhando hoje pela internet. Parece que nada tem acontecido. O povo está fazendo tudo a mesma coisa. Deus está chamando a atenção do seu povo. Deus está falando, olha, tira as idolatrias. Tira os coaches de cima dos púlpitos. Tira as mentiras. Seja sincera. Mas parece que não está adiantando. Foi assim que aconteceu em Israel. Deus está procurando um povo que adore em espírito e em verdade. Deus quer que você se converta, que eu me converta de verdade. Escute, eu estou pregando essa mensagem para mim, irmã Maura. Essa quarentena, esses dias que eu fiquei só, esses dias que eu tenho passado só, eu comecei a analisar, eu estou rachado, eu preciso ser renovado, eu preciso receber o renovo de Deus na minha vida, eu preciso descer à casa do olheiro para que ele venha me fazer de novo. O pastor Will falou aqui, olha, tem vasos saindo cheio daqui, tem vasos saindo cheio, e tem mesmo. Mas se tiver rachado, meu irmão, quando chegar no outro dia, já não tem mais azeite.
Tem pessoas assim, tem vasos assim. Vai para o culto, é uma benção hoje, mas amanhã já está vazio. Por quê? Vamos rever os nossos conceitos. Eu volto a fazer tudo errado. Eu volto a mentir, eu volto a enganar as pessoas. Eu volto a ser aquela pessoa que quando o olheiro me tirou lá do lamaçal. Mas o nosso Deus, Ele é aquele que contraria as coisas do mundo. Certa feita, Paulo perguntou assim: qual é o conceito de Deus em respeito da humanidade? Ele é aquele que do pó levanta o pequeno. Do montouro ele ergue o necessitado. Ele é aquele que pega o que não vale nada, o que não presta, e ele escolhe para si. Esse é o conceito de Deus. Esse é o conceito de Deus. Eu sei que está sendo filmado. Você que está na tua casa, preste atenção, não se engane a você mesmo. Reveja os teus conceitos. A Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. As igrejas já voltaram a abrir aqui na Europa. Mas tem pessoas que nem Santa Ceia quer mais ir na igreja, se acostumaram. Tem pessoas que estão falando em línguas por emoção. Tem pessoas que acham que foram elas que escolheram Deus. Não, foi Deus que te escolheu, rapaz. Sai da prateleira. Só quer vir na igreja se Deus te der oportunidade para você cantar. Só quer vir na igreja se o pastor não te der oportunidade, se o pastor não te chamar para o púlpito, você não vai. Não, eu só vou pregar naquela igreja se me pagar X, se me pagar Y, eu não vou. Sai da prateleira, você está rachado. Desce a casa do olheiro. Volta a jejuar. Volte a orar. Volte a fazer aquilo que você fazia no princípio. Volte ao primeiro amor. Igreja da face da terra. Eu não estou falando sobre placa de igreja. Eu estou falando como Deus falou para Israel. Vocês precisam voltar a ter temor a Deus. O princípio da sabedoria. Vocês precisam conhecer o verdadeiro amor de Deus. Então, por favor, como Deus falou para Jeremias, levanta-te. Ele estava numa postura acomodada. E põe de pé, porque eu quero falar com você. Não é porque você tem dom. Não é porque eu tenho dom. Ontem eu chorei, irmã Mara. Eu estava assistindo um vídeo meu, numa última mini vigília no Rio de Janeiro. E quando eu comecei a profetizar, o cão gritou lá atrás. E eu falei: Deus, cadê aquela unção? Que botava a mão sobre a cabeça das pessoas, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Eu preciso descer a casa do olheiro. Eu sei que Deus está tratando comigo. Eu não sou hipócrita de subir aqui em cima e dizer: eu sou certinho, você está errado. Não, eu estou todo errado. Preciso descer a casa do olheiro. Eu preciso. Paulo, certa feita, ele disse: eu sou um dos mais pecadores dentre vocês. Eu sou um dos mais pecadores, porque eu conheço. É necessário nos renovar. Quer vitória? Tem vitória. Quer bênção? Tem bênção. Deus tem abençoado, tem abençoado.
Mas o que mais a gente se preocupa, sabe o que é? Salvação. A tua salvação, vaso. A tua salvação, cantor, cantora. A tua salvação, pregador. A tua salvação, pastor. A salvação da tua alma, da tua igreja, da tua vida. Estamos nos últimos dias, escute. Jesus vem buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Você pode dar uma salva de palmas bem linda para Jesus? Pastor Will, não se esqueça, o vaso mais precioso é aquele que o olheiro faz e põe o seu nome. Você é um vaso na mão de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Espera aí, missionário, fica aqui. Eu queria chamar aqui na frente, o missionário vai orar. Você que diz assim, pastor, eu quero ser um vaso novo. Vem cá na frente, por favor. Eu quero ser um vaso novo. Vem cá. O missionário vai ministrar, ele vai orar sobre você. Amém? Vem cá na frente. Jesus, eu sinto até um arrepio, só de falar isso. Aleluia. Vem cá na frente, você quer ser um vaso novo. Amém? Aleluia. Com o missionário. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Tem um louvor depois, pastor Will? Porque dele por ele. A irmã Mara, cadê a irmã Mara? Porque dele por ele pode ser. Pode ser. Glória a Deus. Amém. O pastor Will pediu para mim trazer uma palavra. Eu vou trazer uma palavra rápida. Foi o que eu fiz. E eu estava com vontade de fazer isso. Chamar você para ser renovado. Mas para ser renovado, é necessário nós falarmos com o próprio Espírito Santo de Deus, que está aqui presente. Porque é Ele que enxuga nossas lágrimas. Porque é Ele que tapa nossas rachaduras. Porque é Ele que faz a gente sentir essa presença. Porque só Ele pode quebrar as maldições que essas rachaduras estão trazendo nas nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus. E Ele se faz presente aqui nessa noite. Então comece a imaginar da onde você veio antes de conhecer Jesus. Oh, glória a Deus. Quem era você, barro, antes de conhecer Jesus? Eu era um drêbado. Eu era uma pessoa que a sociedade não acreditava mais nas minhas palavras. Mas o olheiro foi lá, no meio do lamaçal, e me pegou. E começou a me preparar para fazer esse vaso. E eu não sei de onde ele cavou você, não sei de onde ele te tirou, mas você sabe. E todas essas dores, todas essas preocupações que você tem passado, é porque você está sendo moldado. É porque Ele está tratando de você. É porque Ele vai fazer de você um grande vencedor no meio dessa batalha, dessa luta. Mas para você ser mais do que vencedor, é necessário de uma coisa: falar, Senhor, eis-me aqui. A tua alma tem que dizer: eis-me aqui, Senhor. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, minha iniquidade. Unja os meus lábios. Unja os lábios dessas pessoas, Senhor. Unja os seus olhos. Unja a sua mente. Unja, Deus, os seus pés, aonde eles colocarem a planta dos seus pés, Senhor. Que sejam bênção. Em nome de Jesus eu peço agora. Eu levanto essa oração, ó Deus, em favor dos teus vasos, que aqui estão, Senhor. Faça de novo um vaso novo sobre as suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, faça de novo, ó Deus. Renova os teus filhos aqui nessa noite. Coloca sobre as suas mãos, ó Deus,
uma unção especial. Coloca sobre a sua mente, ó Deus querido, uma unção especial na sua vida. Que eles saiam daqui nessa noite, transbordando, Senhor, transbordando do azeite, o azeite que desce do céu, o azeite, Senhor, que desce do alto, que faz, Senhor amado, eles sentir a alegria da salvação. Aleluia, sinta a alegria da salvação. De repente você entrou aqui, não tinha mais alegria, não tinha certeza da salvação. Mas é essa noite que a alegria da salvação repousa sobre a sua vida. Repousa sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Sinta a presença dele te renovando. Sinta a mão do olheiro te tocar nessa noite. Aleluias. Tua presença é real. Oh, glória a Deus. Espírito Santo da verdade. Fecha teus olhos. Oh Deus. Eu vou descer, eu vou ungir vocês. Tem pessoas que vão ser impactadas pelo poder de Deus aqui nessa noite. Tem pessoas que vai cair, mas não é endemoniada não. É pelo poder de Deus aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus. Receba a presença do Espírito Santo de Deus. Receba a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Receba restauração, renovo sobre a tua vida. Espírito Santo da verdade, eu unjo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Chonerebecando, rebacandarás. Missionária, segura aqui. Meu Deus, Tu és o vaso. Rebecanda, harabassudecandarás. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, derrama essa unção poderosa sobre a vida da Tua filha. Espírito Santo da verdade, receba o renovo de Deus, receba o renovo sobre a tua vida, a paz sobre a tua casa, em nome de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as renova a tua filha, Deus. coisas. Meu Deus, faça dessa jovem uma grande mulher de Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pelo poder do teu nome, pelo poder do Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, Deus teu Filho. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Todo mal, todo conceito do inferno seja quebrado. Quão profundas riquezas
é o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profunda renova, Senhor. Quebra toda doença. é o saber e o conhecer de Deus. Como renovo, Senhor, sobre a vida dela, Senhor. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Vá e não peques mais. Você que está em casa, receba a misericórdia de Deus. Deus, Ele jamais vai jogar os seus pecados na sua cara. Mas Ele manda te dizer: eu sou o Senhor que te sara. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe, pastor Will. Aleluia. Eu agradeço por essa oportunidade. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas bem linda para Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado. Que Deus te abençoe abundantemente, tá?